Começa agora mais uma edição do jornal Descalvado News. Confira nesta edição. Chuva traz alívio para a população. Secretária da SEMAR garante normalidade no abastecimento de água. Avenida Sem Flores? População reivindica melhorias em canteiro do bairro Morada do Sol. De olho no voto. Hoje você vai acompanhar a primeira da segunda rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Descalvado. Das arenas ao estrelato, descalvadense Robson Guedes fala sobre as vitórias alcançadas nos rodeios do Brasil. Agora, no Jornal Descalvado News. Quem é que não estava sofrendo com a imensa onda de calor nos últimos dias? As temperaturas aumentaram e muito, devido à falta de chuvas na cidade. Foram exatos 63 dias de estiagem, um prazo preocupante para o abastecimento de água no município. A Secretaria de Recursos Hídricos dá dicas de consumo responsável de água. Não chovia em Descalvado desde o dia 17 de julho. Foram mais de 63 dias de estiagem e, enfim, a chuva voltou. Na última quinta-feira, dia 20 de setembro, a chuva voltou a dar as caras em Descalvado. Depois de uma forte ventania no final da tarde, que encobriu a cidade toda por uma espessa camada de poeira, uma tímida chuva acabou caindo no início da noite e amenizou um pouco as condições precárias de baixa umidade do ar. Mas foi na madrugada de sexta-feira que a chuva veio com mais intensidade, estendendo-se durante todo o dia. A reportagem do Descalvado News foi até a Secretaria Municipal de Recursos Hídricos para saber se esta chuva tão aguardada pôde amenizar a situação das represas, que abastecem a cidade, e também para saber se a cidade corria risco de racionamento devido à estiagem. Essa estiagem não é só assim, não é específica para Descalvado, né? Então a gente até recebeu aí um comunicado do Comitê de Bacia, né, do Mogi, no qual a gente Descalvado faz parte, que todos os municípios, né, estão com esse problema de estiagem prolongada e eles preveem até outubro, né? Então essa chuva, claro, foi muito bem-vinda. Mas como estava assim, muito quente, né? Muito quente, muito seco, boa parte já até evaporou, né? A gente tem aí um registro de ontem de 4 milímetros de chuva, no dia 20, hoje, meia da tarde, já 20 milímetros. E agora, né? Agora que a água começa a infiltrar, agora que, né, começa a repor as nossas nascentes, né? Então ainda vai mais, precisamos de muita chuva, né? Para resolver o problema. É claro, quem andar lá na represa vai ver que elas baixaram, né, mas está num nível ainda satisfatório, a gente acompanha diariamente, né, o nível da represa, né, e não acho que ela aguentaria mais um tempo ainda de estiagem, né. Claro que chuva, né, pra gente é sempre bem-vindo, para todo mundo, né, é sempre bem-vindo. A água potável, né, fala, tem muita água, né, mas a potável não, né, então acho que as pessoas têm que tomar consciência do que é prioridade, né, a gente vê muito isso, quer dizer, então não ficar lavando o carro toda hora, lavando rua, que eu acho absurdo, né, ficar lavando a calçada, ficar lá com a mangueira aberta, a gente entende que tem que limpar, né, todo mundo limpa, todo mundo lava, ainda mais com essa seca, esse pó, né, mas todo dia, né? Então eu acho que vale a pena as pessoas pararem um pouco e pensar, né? Eu tenho que ficar todo dia lavando minha calçada, conversando, né? Ficar lá, bate horas conversando, né? Com a mangueira aberta. Então eu acho que é nesse sentido, não só agora, mas o ano todo, né? A Organização da Mundial da Saúde prevê 200 litros, né, por pessoa por dia. O Descalvado gasta muito mais, né? Então há um desperdício, 200 litros é mais do que suficiente, né? A gente aqui gasta muito mais do que isso por dia, né? Por conta desse desperdício. Lava aqui, lava ali, né? Coisa que não precisa. A população do bairro Morada do Sol e usuários da Avenida das Flores
tem se queixado da falta de melhorias no canteiro existente no local. Mesmo com o asfaltamento da via, faltam calçadas, travessias e até mesmo um projeto paisagístico. Moradores ainda são obrigados a conviver com a sujeira do local. Os internautas do Descalvado News reclamaram e nossa equipe de reportagem veio conferir um problema que perturba alguns moradores do Parque Morada do Sol. O problema acontece no bairro que fica na zona oeste da cidade, mais precisamente na Avenida das Flores. Uma das reclamações dos moradores é em relação ao lixo e sujeira nas ruas. Entulhos são jogados nas calçadas impedindo a passagem de pedestres. Eu acho que tem que arrumar, né? Isso aí tem que fazer, essa calçada tem que ser feita. E essas pessoas que têm criança, que desce com carrinho, sobe com carrinho com criança, eu acho que tem que ser feito. Eu acho que tem que ser feito. Também há o problema de buracos e valetas. Há pouco tempo foi construída uma segunda mão, que está novinha. Mas a mão mais antiga da avenida tem um buraco a cada 5 metros, sem exageros. Procuramos o secretário de obras Edner Tortella, que nos explicou o que a prefeitura tem feito em relação a essas reclamações. Eu acho que o trabalho que a prefeitura deve fazer nesse momento é mais de conscientização. Alguns munícipes é que acabam depositando esse entulho de forma irregular e a prefeitura por várias vezes já fez mutirões de limpeza e eventualmente a gente acaba de fazer a limpeza num dia, na outra semana outros entulhos estão lá. Temos que olhar um pouco para cada bairro e sim, o trabalho de tapa-buraco e recapeamento é algo contínuo. Os anos vão passando e o trabalho não para nunca. O sonho da gente é recapear a cidade inteira. Isso é uma questão de prioridade e planejamento. Você tem um recurso, você tem uma dotação orçamentária e nós temos que dividir esse recurso entre todas as nossas prioridades. Nós temos problemas de pavimentação, tapa-buraco, limpeza pública, isso só falando da Secretaria de Obras. Então, o sonho meu seria a cidade inteira recapeada, sem um buraco e terem limpa. Mas isso é uma utopia. Buraco tem de monte, né? E aqui não tampa, é difícil, fica difícil para motoqueiro, para carro, fica ruim para usar. A maior reclamação dos motoristas é em relação à mudança de mão, já que agora existem 2 vias de mão única. Ficou errado, aqui não tem acesso, fica difícil para entrar nela. Quem vem do bairro para entrar nela para ir para o centro não tem acesso. Para entrar bastante caminhão, aí como eu já peguei descendo lá, vem pela contramão, do lado de baixo. E os dois lados, a pessoal usa no contramão. Agora não há previsão de abertura de novos pontos porque tecnicamente é inviável devido ao desnível. Então aqueles existentes foram colocados lá porque eram os únicos lugares viáveis devido ao desnível que tem entre uma rua e a outra. Os motoristas do Parque Morada do Sol que saem do bairro e tentam pegar sentido centro não podem utilizar a mão correta dessa avenida. Para ir para a mão certa, eles têm que andar até o fim da avenida. E não é só os motoristas que não têm acesso à avenida, os pedestres também não. Para passar para a avenida de baixo, eles têm que utilizar essa passarela improvisada que a própria população fez para tentar resolver seu problema. Veja que eu tentando descer aqui o perigo que é, ainda mais entrando numa rua que para andar não tem calçada, né? Tem que passar no meio dos carros. Agora mesmo eu fui passar ali de banda, se eu não encosto bem, o carro tinha passado por cima de mim, tia. É meio perigoso, né? Se tá andando com criança pequena, se não tomar bem cuidado, o carro passa em cima da criança. Em horário de pico, carros e ônibus andam na contramão e não há fiscalização de trânsito. Crianças que estão saindo da escola têm que andar na rua, correndo riscos de serem atropeladas, o que parece que virou rotina em todos os bairros da cidade. E há o projeto sim de fazer todo o muro de arrimo, devido ao desnível que existe entre as duas avenidas, com a pavimentação, com o calçamento desse passeio público. E aí sim vai ser contemplado nesse muro de arrimo os degraus, as escadas que vão ter acesso uma a outra. Isso sim é uma necessidade do bairro, é uma reivindicação da população. E depois de todo esse trabalho que foi feito já no Parque Morada do Sol, fica aí para o próximo ano esse nosso planejamento de fazer esse trabalho, que é sim uma prioridade nossa. O Descalvado News está promovendo 2 rodadas de entrevistas com os candidatos a prefeito de Descalvado. De acordo com o que foi firmado com as coligações, apresentamos hoje a primeira entrevista da 2ª rodada. Chamamos então o apresentador Edu Campos. Olá, Thalita, obrigado. Olá, você que nos assiste.
Estamos dando início hoje à segunda rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura. Lembramos que foi feito um acordo através de ofício protocolado com ambas as coligações. Esse acordo previa também a ordem das apresentações. E o primeiro entrevistado desta segunda rodada seria o candidato José Carlos Causa, da coligação de Coração Aberto para Você. O candidato, nesta rodada, também não compareceu e, nesta primeira etapa da entrevista, ele teria 1 minuto para suas apresentações iniciais. O candidato Causa novamente não compareceu, mas o site Descalvado News vai manter as perguntas feitas ao candidato, perguntas estas que serão as mesmas feitas ao candidato da outra coligação. Primeira pergunta, portanto, seria sobre agricultura. Uma cidade com a extensão territorial que Descalvado possui, principalmente na sua zona rural, precisa de incentivos à agricultura. Mesmo assim, para que a produção possa escoar, é preciso cuidar das estradas rurais. Quais as suas propostas e que melhorias podem ser oferecidas ao homem do campo? O candidato Causa teria 2 minutos para responder a essa pergunta. Na segunda pergunta, o candidato José Carlos Causa responderia uma pergunta de um munícipe descalvadense. A pergunta é esta. Eu queria saber se ele o prefeito que for eleito, a melhor coisa para nós seria ele trazer uma indústria grande para dar emprego para a turma, né? Para melhorar a vida dos que não tem emprego aqui. Geralmente aqui a turma quer emprego, né? Para ganhar um pouquinho a mais, para poder viver melhor, né? A terceira pergunta feita ao candidato José Carlos Causa é sobre habitação. E ele responderia à seguinte questão. Recentemente, o Descalvado News apresentou uma matéria que fala do crescimento imobiliário de Descalvado nos últimos anos. Quais suas propostas para que a cidade possa acompanhar este ritmo de crescimento habitacional? O site Descalvado News, prezando pela participação da população, faz com que a quarta pergunta seja feita por um munícipe descalvadense. E esta, portanto, seria a pergunta que o candidato Causa responderia. Eu gostaria de saber se eles têm alguma proposta em relação aos ônibus que busca lá na fazenda, que transporta os alunos, porque os ônibus assim é muito ruim, sabe? Entra muita poeira e as crianças vivem doentes. Gostaria de saber se eles têm um projeto para melhoria dessa situação. O candidato José Carlos Causa teria 2 minutos para responder a esta pergunta. E teria 2 minutos também para responder a nossa quinta e última pergunta, que é sobre orçamento público. A pergunta é: diversos fornecedores da Prefeitura de Descalvado têm reclamado no atraso dos pagamentos dos produtos ou serviços vendidos à administração. Isso pode ser falta de planejamento de gastos? O senhor sabe qual a estimativa de arrecadação para o próximo ano? Onde pretende aplicar este dinheiro? E seguindo o formato de nossas entrevistas, o candidato José Carlos Causa teria ainda 1 minuto para suas considerações finais. Lamentamos profundamente que o candidato da coligação de Coração Aberto para Você, mesmo tendo se comprometido a vir para as nossas gravações, não tenha comparecido, não atendendo inclusive ao anseio da população para as suas colocações. Estaremos de volta na semana que vem com o candidato da coligação Avança Descalvado. Ok, Edu. Na próxima semana, encerramos as rodadas de entrevistas com a participação do candidato Luiz Antônio Panoni, da coligação Avança Descalvado. Você já ouviu falar em Robson Guedes? Esse descalvadense tem conquistado diversas etapas de rodeio nas arenas mais famosas do Brasil. Campeão do rodeio de Jaguariúna e terceiro colocado em Barretos, Robson fala ao Descalvado News sobre sua carreira e vitórias. O competidor de montaria em touros, Robson Guedes, que é daqui de Descalvado, vem conseguindo grandes resultados nas suas participações nas etapas do circuito nacional Brahma Super Bull PBR. Com as vitórias em Limeira, Jaguariúna e uma terceira colocação em Barretos,
o cowboy vem se destacando em todas as competições que vem participando. Convidamos Robson para um bate-papo, conhecendo um pouco mais sobre sua trajetória. Olá, amigos do Descalvado News, tudo bem? Na nossa sessão de entrevistas de hoje, recebemos o competidor descalvadense Robson Guedes, de 23 anos, e que está arrebentando no Circuito Nacional de Rodeio. Para quem não sabe, o Robson foi campeão deste ano no Rodeio de Jaguariúna, que é um dos mais importantes do Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros, que é o Brahma Super Bull PBR. Robson, conta pra gente como surgiu o seu interesse pelos rodeios e pela montaria. Eu tinha acho que 10 para 11 anos, eu morava na Morada do Sol, onde eu moro até hoje, e tinha um amigo nosso que mexia com boi de rodeio. Aí ele vinha ficar todo dia com ele vendo os boi de rodeio, indo. Aí meu tio também mora na roça, na fazenda, e né, com a minha família lá, com a minha mãe, com os meus tios, ia lá. Aí veio tirando ele de vaca, né, ficar no meio dos bois, dos cavalos, e foi sentindo um gosto pela montaria. Aí né, fez aí foi a história minha meio longa, né? Aí né, fez um tourinho de latão lá, né, ficava brincando aí, molecada. Aí fui montando, pegando gosto, e estamos até hoje. E como é o apoio da família nessa sua profissão? Alguém foi contra você seguir esse caminho? No começo, quando eu estava começando, minha mãe não gostava muito não. Mas meu pai sempre me ajudou, sabe? Meu pai sempre levava a gente para montar, mas minha mãe era sempre contra, sempre mentia para ela. Falava que ia jogar bola, essas coisinhas, mas para montar. Mas depois que eu fiz 17 anos para 18, que eu fui no primeiro rodeio meu, ela já começou a deixar, sabe? Aí eu fiz 18, 19 anos, fiquei de maior, ela já começou a me apoiar bastante. E aí ela me apoia até hoje, minha família, minha esposa. Isso. Nisso ela tinha um pouco de receio, né? No começo ela não deixava muito não, ela é meio brava. Quando você não está competindo, o que você costuma fazer quando está em descalvado? E fora competir nos rodeios, qual é a segunda coisa que você mais gosta de fazer? Eu fico bastante com a minha família, né? Porque eu chego em casa no domingo de madrugada ou segunda-feira, aí o tempo que eu tenho assim para ficar com ele é na segunda, terça e quarta. Aí eu fico bastante com a minha família. Mas é bom. E fora competir nos rodeios, qual é a segunda coisa que você mais gosta de fazer? Segunda coisa? Isso. Tem bastante coisa que a gente pode fazer. Pode andar a cavalo, pescar, bastante coisa. Passear com a família. Aí é o que eu mais faço. Isso. Quem que são os seus ídolos que te inspiram? Tem o Fabiano Vieira, tem bastante gente. Eu quando eu comecei a montar, inclusive eu menino descalvado mesmo, hoje ele não monta mais. Eu era bem fã dele, sabe? Era molecão, andava sempre com ele. Mas hoje assim, tem bastante ídolo, sabe? Igual, eu gosto muito do Fabiano Vieira, ver montando. Inspiro bastante nele, sabe? Isso. O cara monta bem. Também conte pra gente como foi vencer a etapa de Jaguariúna. Foi o prêmio mais importante da sua carreira até agora? O evento de Jaguariúna, acho que todos os cowboys que querem participar daquele evento. E foi o primeiro ano que eu competi lá e consegui ser campeão. Mas assim, eu tive bastante evento já que eu mergulhei bastante ter vencido já. Como Limeira em 2010, foi a primeira etapa que eu ganhei da BBR, que eu fui lá, a primeira etapa que eu fui da BBR. Consegui sair o grande campeão também de lá. Tem várias etapas que eu gostei, que eu me orgulho muito de ter ganhado, ter vencido. Para Limeira, 2010, foi acho que a primeira etapa que eu montei da BBR foi em Limeira, 2010. Aí todo mundo me tirava, sabe, me criticava um pouco, falando que cowboy era viado, cowboy era coisa de vagabundo. Aí eu falei que ia montar nessa etapa, nesse campeonato, o nego tirava meio sabe, que eu não conseguia entrar. Aí eu fui, 2010 um amigo meu ajeitou para mim, aí saí com a vitória de lá. Aquela eu me orgulho bastante, até hoje eu me lembro bastante daquela etapa. Mas tem bastante etapa que a gente se orgulha. Acho que não tem etapa que a gente não vence que a gente não é orgulhoso, né? Não se orgulha de ter vencido. Para a gente foi uma emoção que é um sonho de que qualquer cowboy está montando lá. Aí eu tive a oportunidade de estar se apresentando lá no Barretos. E quando eu cheguei lá, eu ia lá para visitar, né? Ver a final, eu e minha esposa, dar uma volta no domingo. Aí eu tive a oportunidade de ir montando lá. Aí eu ganhei terceiro lugar lá colocado, fiquei. Me emocionei bastante também, porque é só de estar montando lá é uma emoção que a gente não esquece mais, né? Aí consegui pegar em terceiro colocado. Agradecer muito a Deus, né? Que cada ano que passa, para mim está sendo melhor ainda, cada ano que passa.
Foi bastante festa que o meu sonho era ter montado, estou conseguindo montar, participar. Agradecer muito a Deus, a minha família que me apoia bastante agora. Meu sonho é participar lá nos rodeios dos Estados Unidos, né? Que é o sonho de qualquer cowboy tá indo para lá, para Las Vegas. E eu tenho bastante fé que um dia eu vou estar lá, podendo competir lá com os americanos e poder ser campeão mundial um dia. Qual o conselho que você daria para aqueles que querem se tornar um campeão igual a você? O conselho que eu dou é que o cara tem que batalhar, não desistir nunca do sonho que tem para fazer. E se o cara gostar mesmo da montada em touros, o cara tem que se dedicar bastante e lutar pelo sonho dele. Eu lutei bastante pelo meu. Eu falo para todos, nunca desistir dos seus sonhos. É difícil, mas chega lá, né? É um pouco difícil. Difícil em todo lugar, acho que o sonho da gente é tudo um pouco difícil. Só quem luta, quem gosta, nada é difícil nesse mundo. Quem tem fé e crê, nada é difícil. Muito bem. O Jornal Descalvado News fica por aqui. Esperamos você na próxima semana em uma nova edição. Até lá!